Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Fernanda Stanislau, eu sou pesquisadora em Relações Raciais, mestre em Direito Constitucional com enfoque em Relações Raciais e estou criando esse canal para que a gente possa discutir como essas questões nos afetam todas as outras pessoas ao nosso redor, como funciona o racismo no Brasil, como identificar. E esse vídeo de hoje é sobre o caso da Madalena, que foi encontrada em condições análogas à escravidão. E o que a gente pode aprender a partir desse caso? O que a gente pode entender que no nosso cotidiano a gente fortalece o mesmo tipo de pensamento que ainda acha que é ok escravizar. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa as notificações. Então, gente, Madalena é uma mulher de 46 anos, uma mulher negra que foi encontrada em situação análoga da escravidão no final do ano passado. E nós falamos em situação análoga à escravidão porque formalmente a escravidão não é mais permitida, mas ainda existe. E Madalena tinha 8 anos quando ela foi bater a casa da família pedindo por comida, mas ela não foi vista enquanto uma criança que precisava ser cuidada, que precisava de carinho e de afeto. Ela foi vista enquanto alguém que estava ali já para servir, mesmo sendo uma criança. E ela foi adotada para servir de criada da família, criada no sentido de que ela desempenhava um papel de empregada doméstica, mas não tinha salário, não tinha vida fora daquele lugar e estava ali, com um vínculo formal como se fosse família. A famosa frase que a elite branca usa para se referir e romantizar as relações de poder encontradas no seio da família tradicional brasileira. E esse retrato da família tradicional brasileira diz muito sobre o modelo econômico de escravidão que acabou fortalecendo as estruturas econômicas como a gente conhece ainda hoje. E esse modelo econômico que se baseava, tinha como centro de poder, microcosmos, essa família branca que tinha uma pessoa negra servindo dentro de casa, geralmente uma mulher, quando nós falamos em ambientes domésticos. Ele representa também essas estruturas de poder que nós temos até hoje, que legitimam e fortalecem essa ficção que acredita que as pessoas negras devem estar sempre em lugares de subalternidade. No Brasil, nós tivemos uma certa romantização dessa estrutura familiar, principalmente ali muito presente a partir da obra de Gilberto Freire, com toda a difusão do mito da democracia racial. E essa romantização tentava mostrar que de alguma forma aquela presença, ainda que escravizada, das pessoas negras estava tendo uma contribuição relevante para a formação do Brasil, estava sendo apreciada de alguma forma, sem perceber que ao romantizar essa situação, você também fala que o único lugar que a pessoa negra pode ocupar é aquele. Porque é como se ela só tivesse capacidade de ocupar aquele lugar, de servir as pessoas brancas. Então o fato de ter uma ou outra família na história que tratou os escravos com uma condição um pouco mais humana, que deu alguns benefícios para aquelas pessoas, não significa que eles não tenham escravizado aquelas pessoas, né? Já começamos por aí. Então, enxergar com naturalidade o fato de pessoas negras estarem para servir vem de uma mesma racionalidade que justificava a escravidão no Brasil, né? Que justificou esse período de transição da escravidão para a proibição dessa escravidão, para a abolição formal, que eram as teorias científicas que diziam que as pessoas descendentes de povos africanos eram biologicamente inferiores. E por isso haveria ali alguma ordem natural no fato delas estarem sendo escravizadas. E hoje em dia essas teorias científicas já foram totalmente demonstradas enquanto falsas. Mas se todo esse movimento de romantizar aquilo conseguiu difundir enquanto cultura no nosso imaginário coletivo através de várias gerações a imagem de pessoas negras enquanto pessoas que devem estar sempre em condições de subalternidade. Quando a escravidão passa a ser proibida, há ali um movimento de controlar aquelas pessoas que estão agora passando a ser libertas. Então, uma forma de mantê-las na mesma condição de subalternidade
é difundir a crença de que eles são inferiores e que devem estar sempre ocupando esses lugares. E quando a gente vai falar da mulher negra, a coisa toma outra dimensão. Não à toa o conceito de interseccionalidade surge ali em 98 com a Kimberly Crenshaw, que vai falar que as mulheres negras elas não vão sofrer uma soma da discriminação destinada aos homens negros e da discriminação destinada às mulheres brancas. É uma categoria completa. A grande pensadora do feminismo negro, Patricia Hill Collins, vai falar de imagens de controle como uma forma de entender essa opressão destinada às mulheres negras. Essas imagens de controle significam uma das ferramentas utilizadas para manter as pessoas negras nesse lugar de subalternidade. Ou seja, essas imagens de controle estão no imaginário coletivo social de uma forma geral e associam essas pessoas imediatamente a certos lugares sociais também. Nós não somos pessoas vistas enquanto um mar de possibilidades e dotada de um mundo de escolhas. Nós somos vistas enquanto categorias muito bem definidas. E essa categoria de mulher negra que está para servir se relaciona muito com a figura da mami, que é essa mulher que vai cuidar da família branca, dos filhos da mulher branca, que não é destinatária de nenhum tipo de afeto romântico ou sexual, não tem vida para além daquele trabalho, para além daquela família. E isso fica muito claro no caso de Madalena, né? Como essas imagens são difundidas culturalmente, naturalizadas ao ponto de quando a mulher encontra uma criança negra à sua porta, ela não enxergar enquanto uma criança, mas sim enquanto uma criança negra que está ali para servi-la, que não se beneficia da educação, né? Frase utilizada por eles, pelo último patrão, senhor de Madalena. Ela não se beneficiaria da educação, mas ela foi utilizada para conseguir financiamento para a educação das filhas deles. E isso demonstra muito claramente quais são as possibilidades colocadas, né? E demonstra muito claramente a continuidade de um raciocínio racista baseado em teorias antigas e superadas cientificamente de que os negros são inferiores biologicamente. Por que ela não se beneficiaria de educação? Se você ficar perguntando para ele por quê, isso se baseia lá no fundo em um estigma de que os negros são incapazes, mentalmente menos capazes do que as pessoas brancas. E isso não se sustenta, é uma teoria que não se sustenta. O racismo é uma ficção. É uma ficção. Mas por que a gente precisa continuar falando disso? Por que ainda existem pessoas que acreditam que falar disso vai contribuir para o racismo? Na verdade, não. Na verdade, isso foi tão bem difundido e tão bem construído a partir de teorias com movimentos de grandes intelectuais, inclusive, que não falar sobre isso apenas torna a ficção em algo natural. Apenas faz com que as pessoas vejam crianças negras sendo escravizadas e acreditem que aquela seja a ordem natural das coisas. Não falar sobre racismo torna o racismo uma ordem natural. Falar sobre ele nos ajuda a enxergá-lo enquanto a ficção insustentável que, além de dar as ferramentas necessárias para as pessoas negras conseguirem lutar contra isso ou mesmo viver de uma forma sustentável, criarem as suas próprias identidades coletivas e individuais. Inclusive, Audre Lorde, que é uma feminista negra, norte-americana também, falava sobre quando ela foi ao mercado com a filha dela, bebê, e uma criança branca passou e falou: "Olha, mãe, é uma babá neném". E foi exatamente esse o olhar direcionado para Madalena quando ela foi bater a porta daquela família pedindo por comida. Fica muito claro essa utilização desses conceitos de imagem de controle, dessa naturalização, dessa transformação de pessoa escravizada para pessoa menos capaz. Se trata tudo de uma ficção, se trata tudo de estratégias para manter esse grupo social em uma categoria de subalternidade. Então hoje, apesar de nós já termos superado cientificamente a questão de raça enquanto a categoria biológica, nós ainda precisamos falar dela enquanto a categoria social, pois os efeitos ainda estão muito fortes e presentes na nossa realidade, porque ainda temos pessoas negras morrendo, sendo exterminadas e sendo escravizadas.
Então deixa o seu comentário aí, curte o vídeo e se inscreve no canal, ativa as notificações pra gente poder continuar conversando sobre isso, porque tá só começando.